Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz e o amor do Cristo nos envolvam nessa noite, em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. Que os anjos do Senhor se façam em coração de cada um de nós, e cada um sintam-se abraçados pelo Cristo nesse momento. Então, com a permissão de Deus e Jesus, nós damos por aberto os trabalhos dessa noite, convidando Carlos Biela para fazer a palestra dessa noite. Seja bem-vindo, boa sorte, que Deus lhe ilumine. Pode pegar aqui do outro lado. Pode. Alô, alô. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Antes de começar, obsessores eletrônicos. Antes de começar a nossa fala, alguns pequenos avisos. Não sei se algum de vocês está na nossa casa pela primeira vez. Se estiverem, sejam bem-vindos, do mesmo jeito que a gente acolhe a todos os que costumam estar aqui sempre. O microfone está caindo. Nós vamos ter a nossa fala agora, posteriormente a gente faz um passe coletivo. Estou soltando aqui. Eu seguro aqui, mais fácil. Não fiquem ansiosos, já vamos começar. Posteriormente, a gente faz o nosso passe coletivo e prosseguimos com o tratamento também. Amanhã nós temos também palestra com o nosso companheiro Elviro, que vai falar sobre o valor da família para a evolução espiritual. Estão todos convidados também às 19h15. Na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é aberto a todos. É um estudo que é feito também aberto para todo mundo fazer perguntas, ele é bem interativo. Enquanto isso, a gente está com a evangelização, hoje e amanhã também, da infância e da juventude. Então, a casa está sempre de portas abertas, esperando que todos vocês possam comparecer. Sabemos que muitos procuram as casas espíritas nos momentos de dor, mas que a gente também possa vir sempre embalados pelo amor. Então, como eu disse, a casa está sempre aberta, vocês são sempre bem-vindos. Sintam-se como se estivessem na sua própria casa. Bom, eu resolvi trazer essa reflexão de hoje
porque me parece que é algo que está atingindo a todos nós. Parece que todos estamos vivendo num mundo de ansiedade. E, para variar, eu sempre busco músicas. E, algum tempo atrás, eu escutei uma música muito bonita. É uma música evangélica, gospel, mas, como sempre, são músicas maravilhosas. Vocês devem conhecer uma música de um cantor e compositor chamado Leandro Borges. E nessa música ele tem uma conversa com Deus. E Deus fala para ele: não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo o tempo e no futuro até. Desde então eu olho para o futuro sem me preocupar. E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. E a gente sabe que um dos grandes sinais da ansiedade é uma preocupação excessiva com o dia de amanhã. Então a gente pergunta: por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro teu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá. Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom para o filho seu. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Então, quando a gente para um pouquinho para pensar, e muitas vezes a gente questiona, às vezes a nós mesmos, e eu tenho feito esse questionamento de algum tempo para cá, por que tanta ansiedade? A gente esquece muitas vezes que o hoje é um presente que Deus nos deu. E o amanhã, gente, deixa ele acontecer. Deixa que as coisas aconteçam do jeito que tiverem que acontecer. Porque quanto mais eu me preocupo com o que vier a acontecer, eu esqueço de viver o agora. E a ansiedade me faz isso muitas vezes. E eu começo a falar com vocês, lembrando de um conquistador espanhol, chamado Ponce de León, lá no século XVI, que ele buscava por uma lendária fonte da juventude. Ou seja, ele queria achar uma fonte da onde você, bebendo, se transformasse num jovem por toda a eternidade. Isso é uma lenda. Mas hoje a gente percebe que a tecnologia está fazendo isso. Nós estamos usando a tecnologia para vivermos numa eterna juventude. Procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, suplementos e uma série de outros elementos são utilizados para que a gente busque essa eterna juventude. E o que é mais interessante é que nós estamos realmente nos sentindo mais jovens. Só que tem um detalhe: ao mesmo tempo nós estamos envelhecendo emocionalmente. E o que é pior, jovens, crianças, emocionalmente envelhecidas. Tudo por conta dessa grande ansiedade que todos nós estamos vivendo. Pode perceber, nós estamos mais impacientes. Eu até admiro quando a gente vê uma casa cheia para escutar alguém falar. Eu já não estou conseguindo mais ouvir palestras na velocidade normal, porque quando eu saio para caminhar, eu ponho em velocidade, às vezes até duplicada. Isso é impaciência. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais impacientes, e a gente não relaxa. E isso faz com que a gente acabe vivendo numa sociedade totalmente ansiosa, com uma preocupação muito grande com o que vem à frente. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu peguei um estudo dessa revista científica aqui, que ela é britânica, mas tem em vários locais do mundo também. É um artigo que foi publicado em 2021, não é tão antigo assim não, ele é bem recente. E ele fez uma comparação
com a situação, com o número de pessoas com ansiedade, com algum transtorno de ansiedade e com depressão antes e logo depois da pandemia. Vocês vão falar, mas não aumentou tanto. Mas não é esse o detalhe. Número de pessoas no mundo com problema de depressão. Antes da pandemia, 193 milhões de pessoas. Pós-pandemia, 250 milhões de pessoas. Você fala, não, mas parece que não aumentou tanto. Mas observe o número. 250 milhões de pessoas é mais do que a população do Brasil inteiro. Imagine a população inteirinha do Brasil sofrendo de depressão. Transtorno de ansiedade. 298 milhões de pessoas antes da pandemia, 375 milhões de pessoas pós-pandemia. Se nós pegarmos os países que compõem a União Europeia, se eu não me engano, são 353 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos uma população com transtorno de ansiedade superior a todos os países da União Europeia. E isso é muito sério. É muito preocupante. Mais preocupante ainda é quando a gente pega esse dado aqui da Organização Mundial de Saúde, que fala que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum transtorno mental. Se eu somar ansiedade e depressão do artigo da Lancet, são 675 milhões de pessoas, dentro desse universo de 1 bilhão de pessoas. É muita gente com algum transtorno mental. Mas alguém vai falar, mas se a gente parar para pensar, todo mundo tem algum transtorno mental. Talvez. Alguns mais, outros menos. Mas esses aqui são aqueles que chegam num ponto que muitas vezes acabam procurando auxílio, procurando tratamento. E quando a gente fala em ansiedade e depressão, eles acabam tendo uma correlação muito grande. Existe uma relação muito grande entre essas duas situações. Incluindo aqui, isso, distúrbio do sono. Muita gente tem algum distúrbio do sono. Mas o distúrbio do sono, é interessante que ele pode ser desencadeado tanto pela ansiedade quanto por um processo de depressão. Agora, o que é mais interessante é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas no mundo tem algum distúrbio do sono. Alguma dificuldade para dormir, seja insônia severa, seja um sono intranquilo, algum distúrbio. 1 em cada 4 pessoas no mundo, gente, são quase 2 bilhões de pessoas. Se eu partir do pressuposto que nós estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo, é 25%. Vocês já pararam para pensar? 25% da população mundial tem algum problema com relação ao sono. E a gente sabe como é necessário dormir direito. Porque o nosso organismo, ele funciona, ele repara, ele repõe algumas substâncias enquanto a gente dorme. Se eu não consigo dormir direito, esse processo não ocorre. E muita coisa acaba sendo gerada em cima disso. Aí vem um outro problema. Um uso excessivo de medicação para dormir. Talvez entre vocês possam existir pessoas que fazem uso de remédio para dormir. E esse universo que a gente está falando, de pessoas com distúrbios do sono, só estou falando de distúrbio do sono, usando remédio para dormir, faz com que a gente comece a ter uma sociedade de dependentes químicos. Eu só consigo dormir se eu tomar remédio. E isso é muito preocupante. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso caminho falando sobre a nossa nova sociedade. Nós estamos numa sociedade diferente. Se eu pegar uma sociedade humana de 100 anos atrás para hoje, nós mudamos de uma forma muito grande, em vários aspectos. Mas eu vou começar a listar alguns aspectos que talvez vocês possam concordar comigo. A maioria da sociedade hoje, principalmente os jovens, e eu falo principalmente os jovens, porque fui professor por muitos anos,
principalmente professor universitário, dando aula para a maioria das pessoas jovens. E os jovens têm parece que é arraigado neles, essa necessidade de defender os direitos humanos. Isso não é problema. O problema é que esses que defendem os direitos humanos, muitas vezes, colocam os seus direitos primeiro. E isso faz com que a gente também tenha uma sociedade movida pelo egoísmo. Infelizmente. Também percebemos que muitos desses jovens, estou falando mais dos jovens, mas eu posso generalizar, muitos de nós têm uma dificuldade muito grande em filtrar as emoções. Não consegue fazer isso. Você não consegue criar um filtro para as suas emoções. Não consegue lidar com as suas próprias dores. Não consegue lidar com esses grandes desafios que são inerentes à vida. Gente, a vida é isso. Não tem ninguém de nós que vai falar, desde o momento que nasceu até agora, nesse exato momento, que a vida foi maravilhosa em todos os sentidos. Nós tivemos alguns problemas. Isso é inerente à nossa vida. Existe uma pessoa que falou isso, há muito tempo atrás. Neste mundo tereis aflições. Ou seja, ele já alertou. Vocês vão passar por problema. Mas ele já falou, tem de bom ânimo. Mas a gente não tem bom ânimo. A gente não sabe passar pelas aflições. Nós ficamos com excesso de preocupação. Criamos ansiedade, muitas vezes sem necessidade alguma. E isso é um problema muito grande. Nós vemos jovens que eles se enchem para falar de autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu toco a minha vida. Só que eles têm um limiar muito baixo para lidar com as suas próprias frustrações. Não conseguem. E isso é da nossa nova sociedade. Infelizmente, isso é um sinal muito visível dessa nova sociedade nossa. Por isso que a gente tem, principalmente a gente vem percebendo isso, crescendo entre os jovens. Eles se deprimem, eles punem os outros, eles se autopunem, eles se mutilam, se dilaceram e, infelizmente, desistem de tudo e da própria vida, às vezes por uma coisa tão pequena, que eu posso falar, porque a gente acompanha alguns estudos, acompanham alguns dados, e, infelizmente, a gente percebe que tem jovem hoje que está se matando por uma desilusão amorosa. A primeira frustração que ele tem na vida. Um abandono de um companheiro ou de uma companheira. Ele não suporta conviver com isso. Isso é sério. Nós estamos caminhando para um processo cada vez mais grave com relação a isso. Quando eu falo na questão da tecnologia, e agora eu vou lembrar vocês desse instrumentinho aqui, principalmente, nós temos acesso a tanta informação, gente, a tudo. O que presta e o que não presta, principalmente o que não presta, a gente tem acesso. Nós não sabemos filtrar, mas acesso à informação nós temos de monte, em qualquer idade. Nós cedemos um celular para uma criança de 5 anos, sem filtro. Ela acessa até como se matar. Isso está fácil. Vocês podem pesquisar. Não precisa nem ir na Deep Web, não. É no Google que você vai achar isso. Então, nós estamos numa sociedade com muita informação. Só que a gente está criando isso. Uma sociedade de indivíduos muito capacitados tecnologicamente, mas desajustados emocionalmente. E eu vou dizer uma coisa. Muito disso é culpa da família. Porque a família não está prestando atenção nos seus filhos. A família está se desestruturando no sentido de não fornecer a educação necessária para os seus filhos. A família, principalmente, eu vou citar agora a família espírita, que esquece que a evangelização está aqui para evitar isso tudo que eu estou falando. A gente esquece de trazer os filhos para a evangelização. E depois reclama que estão criando filhos que desobedecem, que fazem coisas erradas. Não que você vai sair um santo aqui da evangelização,
Mas é um caminho que você pode fazer com que o seu filho comece a andar o caminho do bem. Então, não esqueçamos disso. Não esqueçamos que nós estamos criando uma sociedade de indivíduos com uma capacidade tecnológica muito grande. Qualquer jovem hoje consegue mexer num celular, vira ele de ponta cabeça, conserta um computador. Mas na hora que tem uma primeira desilusão, ele cai em depressão. As crianças de hoje, se você prestar atenção, ela tem mais acesso a informações e tem mais dados sendo bombardeados no seu cérebro do que Sócrates, Platão, Aristóteles, todos aqueles antigos filósofos gregos. Eles não tinham acesso a isso. Hoje a gente tem. Só que o que está acontecendo? Esse enorme acesso está criando uma avalanche, uma explosão de informações que está levando muita gente ao desespero. Duas coisas relacionadas com isso, com excesso de informação. Os transtornos de ansiedade e a chamada síndrome do pensamento acelerado. Você tem tanta informação que seu pensamento começa a rodar sem parar. Você não consegue, às vezes, nem filtrar o que você está pensando. É uma coisa atrás da outra. Você começa a falar uma coisa, mistura com outra, e o companheiro que está do lado tem que te acompanhar. E aí você fala, pô, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu falei, eu estava na primeira coisa que você falou. Depois eu me perdi. Porque você falou tanta coisa ao mesmo tempo e tudo misturado. Por quê? Porque o pensamento está assim. Ó. Então, isso tudo, esses transtornos de ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado, acaba gerando uma situação que os pais e os professores acabam sofrendo as consequências, porque eles não sabem mais o que fazer. Os pais não sabem o que fazer com os filhos, os professores não sabem o que fazer com os alunos. Por quê? Não sabe como tratar, como lidar com a ansiedade dos filhos e das crianças, nem com as suas próprias ansiedades. Isso é difícil. Aí o que a gente chega? Numa avalanche também de diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Está toda criança com hiperatividade hoje. E diagnosticado, o que é pior. E isso faz com que a gente tenha, de novo, um excesso de uso de medicamento. Eu não falei que a gente usa muito medicamento para distúrbio do sono? Agora eu vou falar também. Nós estamos criando uma sociedade de dependentes químicos cada vez com mais baixa idade. Por quê? Para tratar a ansiedade, para tratar a hiperatividade, o que é que eu estou fazendo? Dando remédio para as crianças. É a chamada medicação de obediência, de controle. Eu não consigo educar, eu dou remédio. E ao dar remédio, a criança acalma um pouquinho e fica mais fácil para lidar. Mas isso traz uma consequência muito grande. Esses transtornos de ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado, outros transtornos mentais que estão sendo causados na atualidade, fazem com que o último lugar que as crianças queiram ficar hoje é dentro da sala de aula. Ninguém aguenta, gente. Você imagina a quantidade de informação que você tem, o acesso fácil que você tem num celular. Você escutar um professor falar por 5 horas. É um professor, 2, 3, 4, 5. O cara vai falar, mas, gente, eu tenho acesso a isso muito mais fácil. Para que eu vou escutar? Então, por isso que os professores estão sofrendo hoje. Porque o aluno não quer ficar na sala de aula. Ele não tem paciência de ficar em sala de aula. Ele está ansioso. Isso é reflexo da nossa sociedade atual. A nossa vida material, gente, é isso aqui, ela passa muito rápido. Esses dias eu estava, essa foto eu fiz no metrô do Rio de Janeiro. Eu estava olhando o trem passar, falei, gente, como ele passa rápido. E quando eu estou dentro do trem e fico olhando como as coisas passam rápido. A vida é assim, ela passa muito rápido. Só que o que está acontecendo hoje? Nós não estamos vendo. Isso aqui eu tirei há 2 semanas atrás, dentro de um vagão do metrô no Rio de Janeiro. Eu estava em pé, a hora que eu olhei, falei, não é possível. Todo mundo está com o celular na mão. Se passar numa plataforma alguém pelado, pulando, ninguém vê. Porque está com a cabeça baixa olhando o celular.
Essa é a nossa sociedade atual. Só que quanto mais ansioso, gente, eu vou ficando, principalmente por causa dessa tecnologia, menos prazer em viver os momentos da vida eu vou tendo. Eu esqueço que a vida me dá prazer. Eu esqueço de parar de vez em quando e não fazer nada. Nós precisamos disso. De vez em quando eu tenho que tirar o pé do acelerador, jogar o celular longe, parar um pouquinho. Não é só isso, mas de vez em quando a gente precisa. Curtir mais a vida. Às vezes sai do lado de fora, deixa a chuva cair em você. Sai, dá uma olhada nas árvores balançando. Abraça uma árvore. E daí que alguém vai falar, esse cara é doido? Deixa lá, todo mundo é louco mesmo. Não tem quase 1 bilhão de gente com transtorno mental, eu sou mais um. Mas eu posso começar a me curar com isso. Agora vamos generalizar. A Organização Mundial de Saúde fala que as condições de saúde e de doença são explicadas por um modelo biopsicossocial. Ou seja, no entroncamento desses 3 círculos, esses fatores gerariam ou doença ou saúde. Mas os transtornos mentais fazem parte disso. Ou seja, pela Organização Mundial de Saúde, um transtorno mental, como a ansiedade, seria explicada por esse modelo, com fatores biológicos, uma base biológica, ou seja, física, algo físico, algo psicológico, mas também os determinantes, chamados sociais. Uma base biológica, nós temos o nosso corpo repleto de substâncias, que, se porventura se desequilibrarem, podem gerar alguns problemas. Questão psicológica. Eu posso já ter nascido com um transtorno psicológico, mas eu posso ter criado traumas durante a minha vida. Um abuso sexual na infância gera um trauma muito grande, que pode gerar depressão e ansiedade ou outros transtornos. Então, essa é a base psicológica. Determinante social, só para vocês terem uma ideia. Imagina você estar vivendo na faixa de Gaza hoje. Você estaria ansioso? Você estaria deprimido? Isso é um determinante social. Então, somando esses fatores, eu começo a entender como existiria, segundo a Organização Mundial de Saúde, um transtorno mental. Mas aí entra a Associação Médico-Espírita e coloca um outro fator, o espiritual. Então, agora eu tenho uma base biológica, uma base psicológica, um determinante social, mais um fator espiritual. Se eu entendo isso, gente, eu vou dizer uma coisa aqui agora que às vezes alguns não vão gostar. Mas eu não posso tratar a doença só dentro da casa espírita. Eu não posso tratar uma síndrome de pânico só dentro da casa espírita. Eu não posso tratar um cálculo renal dentro da casa espírita somente. Porque se o indivíduo está numa depressão profunda, eu preciso de auxílio para o conjunto todo. Alguém de vocês já teve cálculo renal? Imagine você com cálculo renal, pedindo para alguém, lê o Evangelho segundo o Espiritismo para mim, para ver se passa. Não vai passar. Então eu preciso de buscar um auxílio médico também. Tratar transtorno mental somente na casa espírita é um erro muito grande que a gente comete. Já vou explicar o porquê. Eu preciso, gente, quando a gente fala de transtorno mental, buscar profissionais qualificados. Para isso estão os psicólogos, para isso existem os psiquiatras, para nos auxiliar. Não abramos mão do tratamento que a casa espírita oferece, mas não esqueçamos que o nosso corpo também precisa ser tratado. Que nós somos esse conjunto. Um exemplo só para vocês. Vocês conhecem uma glândula que a gente tem aqui? Que é essa aqui, a tireoide? Todo mundo tem. Essa glândula aqui, ela produz, por exemplo, perdi. Cadê? Não passou. Passou.
Não passou. Ela está indo para frente. Tá, agora foi. Esses dois hormônios, o T3 e o T4. O interessante é que esses dois hormônios produzidos por essa glândula atuam no nosso corpo, regulando uma série de funções. Mas olha que interessante. Quando ocorre algum distúrbio na produção hormonal dessa glândula, nós podemos ter uma baixa produção hormonal ou um excesso de produção hormonal. Tanto um caso como o outro vão gerar problema. Por exemplo, quando eu tenho uma baixa, o hipotireoidismo, eu vou ter sintomas que são muito comuns ao processo de depressão. Inclusive com cansaço, uma fadiga extrema, não consigo dormir, um desânimo. Por outro lado, quando eu tenho um excesso, o hipertireoidismo, eu tenho sintomas muito parecidos com a ansiedade. Ou seja, quando ocorre um distúrbio na tireoide, eu posso gerar um processo de depressão ou eu posso gerar uma ansiedade. Tem algo espiritual aqui? Alguém vai falar, mas tem uma obsessão na sua tireoide. Não. É um processo de desregulação de substâncias do corpo. Passei por isso porque, numa das cirurgias que minha mãe fez anos atrás, para corrigir um aneurisma da aorta, logo após a cirurgia ela entrou em depressão. E a gente não estava entendendo por quê, até fazer uma dosagem desses hormônios. E aí se constatou que ela estava com hipotireoidismo. Regulou com medicação, acabou o processo depressivo. Está vendo? Por que eu preciso trabalhar tudo ao mesmo tempo? Nós somos complexos, nós não somos tão simples. Nós precisamos prestar atenção em todos esses fatores. Tem muita gente que acha, quando a gente fala do fator espiritual, que sempre é um processo de obsessão. A ansiedade, a depressão, tudo é obsessão. Ele está esquizofrênico, é obsessão. Ele está paranoico, é obsessão. Gente, processo espiritual nem sempre tem a ver com obsessão. Nem sempre. E eu pergunto para vocês que estudam, aonde na codificação espírita tem alguma indicação, alguma comprovação que ateste que um componente espiritual de um transtorno mental é sinônimo de depressão. De obsessão, desculpe. Estou sendo obsediado. Não tem. Por quê? Nem sempre isso acontece. A dimensão espiritual dentro de um transtorno mental nem sempre é obsessão. Pode ser. Eu posso entrar numa desregulagem hormonal, como eu disse, entrar num processo depressivo, baixo a minha guarda, e aí sim eu posso ter algo associado. Mas nem sempre um processo obsessivo é sinônimo de um transtorno mental. Nem sempre uma pessoa obsidiada está deprimida. Principalmente nesse caso aqui. Nos casos chamados de fascinação. Quando o indivíduo está nesse quadro de fascinação, ele acha que é a última bolacha do pacote. Ele acha que ele é a pessoa mais importante que existe no mundo. Ele é muito orgulhoso, muito vaidoso, está sempre se enaltecendo, sempre toma a frente das coisas e ele quer aparecer. É o tal do mito de Narciso. Quando a gente está fascinado, que é um dos graus de obsessão, muitas vezes a gente entra nesse processo. Mas tem um detalhe interessante. Quando a gente está num processo de fascinação, dificilmente a gente entra em depressão. Porque eu sinto tanto que eu sou melhor, que eu não consigo me deprimir. Eu não consigo nem ficar triste. Porque eu acho que eu sou acima, talvez, até da depressão. Está vendo como eu tenho que tomar cuidado, muitas vezes, quando eu penso no que gera uma coisa ou outra? Não esqueçam desses 4 fatores. Nem sempre eu preciso focar somente em um.
Mas pensem que nós somos compostos por isso tudo. Que eu preciso entender os componentes biológicos, ou seja, meu corpo, que não é igual ao corpo do outro. Por isso que o medicamento funciona para mim, não funciona para um outro. Eu preciso entender as questões psicológicas, que cada um também é diferente um do outro. Eu preciso pensar nos determinantes sociais do ambiente onde eu vivo, com quem eu convivo, e também esse componente espiritual. E em cima de tudo isso, eu torno a repetir. Para que tanta ansiedade, gente? Por que tanta preocupação com o que vem? Eu vou dormir hoje ficando preocupado com o que vai acontecer amanhã cedo. E eu não consigo dormir pensando no que vai acontecer amanhã cedo. Aí chega amanhã cedo. Eu resolvo o problema, fico preocupado com o que vem depois do almoço. E aí vai. Para quê? Volto nesse indivíduo aqui que falou com a gente muito tempo atrás. Ele nos alertou a respeito disso. Para quem gosta de ler os evangelhos, está lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Praticamente a mesma fala. Cristo fala isso aqui, ó. Não fala isso aqui. Agora ele vai falar. Espera aí, está dando piripaque aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Para que a gente se preocupa tanto? Olhai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Será que nós não temos mais valor do que um pardal? Que não se preocupa em comer e investir, porque Deus oferece para ele. E ele ainda fala, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí ele dá uma paulada. Ele fala isso aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Torna a repetir. Para que tanta ansiedade? Se eu não consigo mudar as coisas. Não é sendo ansioso que eu resolvo tudo. Às vezes, pelo contrário, eu posso piorar a situação. E Jesus falou isso, ó, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Deixa a preocupação de amanhã para amanhã. Viva o agora. Não se esqueça que nós podemos ser desligados de uma hora para outra. Eu estou tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, e se eu morrer agora? Adiantou me preocupar? Então por que eu não vivo agora tranquilo, deixando as preocupações para depois? Deixe que o amanhã se preocupe consigo mesmo. Está aí de novo. Para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação com o amanhã? Eu preciso seguir aqui, porque hoje não tem um reloginho, senão eu vou me perder. Por que sofrer com algo que ainda não aconteceu? Vocês já perceberam como que a gente faz com relação a isso? Vai ter uma prova quarta-feira. Eu começo a me preocupar domingo. Chega segunda, estou desesperado. Terça-feira, arranco meus cabelos. Quarta-feira, na hora da prova, não sei fazer nada. E se eu tivesse aproveitado para sentar domingo, segunda e terça para estudar? Em vez de ficar desesperado, preocupado, o que vai cair, o que vai cair? Adianta alguma coisa eu me preocupar em pagar uma conta se eu não tenho dinheiro? Ah, mas eu posso correr atrás de alguém. Não, beleza, se você tiver alguém para te socorrer, tranquilo. Mas adianta eu ficar desesperado se eu não tenho dinheiro para pagar uma conta amanhã? E daí? Ah, mas vai cortar a energia lá de casa. Bom, o que eu vou fazer? Esses dias eu desesperado lá, que acabou a energia. Eu queria assistir um negócio, não tinha energia. Aí você fica, xinga a Equatorial.
Não que ninguém xingue aqui, né? Não, ninguém xinga equatorial. Mas a gente acaba ficando desesperado, acabou a energia. Ué, gente, será que eu não posso assistir isso aí depois? Para que ficar tão desesperado? Por que a gente desespera tanto? A gente vai, marca uma viagem, depois de 10 anos que você está preparando, você resolve viajar. 10 anos esperando para você ir para a praia. Aí vai. Só que você se preocupou porque você tem medo de avião. Você se preocupou porque você tem medo de ser assaltado. Você se preocupou que você não sabe se vai tomar sol demais e tem insolação. Você se preocupou porque acha que vai comer alguma coisa e vai passar mal, vai ter que ir para o hospital. Então você já chega lá com tanta preocupação que você não aproveita. Aí você vai para aquela praia. Vê aquele mar maravilhoso. Um sol. Aquela areia. Aquela água gostosa para você entrar. Para quem gosta, mulher bonita. Para quem gosta, homem bonito. Vamos atender a todos os gostos. Aí você senta ali, debaixo de um guarda-sol, aquela brisa fresquinha, e você pega essa maldição. E ao pegar isso, você olha uma mensagem. E aí você fala, não vou olhar. 2 segundos depois você abre e lê a mensagem. Alguém pedindo a sua opinião para resolver um problema. E aí você fala, mas eu estou aqui com os pés para cima. Para que eu vou me preocupar? Mas aí você não aguenta. Você pega o celular e começa a digitar. E aí a pessoa responde, você digita, e ela responde, você responde. O tempo muda. Começa a chover, você pega as suas coisas, corre e fala, preparei tanto para vir na praia, não aproveitei nada. Você ficou 5 horas no sol, digitando sem parar. E não prestou atenção naquela lindeza que estava na sua frente. E você só lembrou a hora que começou a chover que atrapalhou a tua digitação. Nós não fazemos isso, gente? Então, para quê? Por que eu me preocupo, às vezes, em resolver coisa que não é minha? Para que eu vou entrar no problema que não é meu? Já chega os meus. Jesus falou isso, deixa que o dia de amanhã resolva os problemas dele. Então, para que eu vou resolver o problema do outro? Ah, eu tenho que ajudar o outro a pagar as contas. Você esqueceu que você não pagou a sua ontem? Ah, mas eu tenho que ajudar ele. Mas você não está arrumando nem a tua. O que você vai pagar a conta do outro? Infelizmente, a gente faz isso. Então, para que sofrer? Eu estava sentado. Bom, já falei tantas vezes que vocês sabem que eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava sentado na rodoviária do Rio de Janeiro esperando um ônibus. Aí eu olho para cima, num viaduto, estava pichado isso aqui. E eu achei fantástico. Falei, não, eu vou usar isso. Ocasião especial é cada dia que se vive. Será que é tão difícil a gente entender isso? Que cada dia é especial. O dia de amanhã pode não ser tão especial quanto o de hoje. Então, vivamos o hoje, vivamos o agora. Nós precisamos disso. Gente, a nossa vida, ela é completamente imprevisível. Não adianta se planejar. Todos nós, quando voltamos no processo reencarnatório, nós fizemos muitos planos. Nós assinamos um contrato com um monte de coisa para ser feita. Mas a partir do momento que eu dei o meu primeiro choro, quando eu abri o olho pela primeira vez aqui, eu teria que ter certeza que eu assinei foi um contrato de risco. Porque eu não consigo, é impossível eu seguir tudo que eu assinei. Não vai dar certo do jeito que eu imaginei. Quantos de nós imaginou tanta coisa? Não, eu vou voltar, vou fazer isso. E eu já estou fazendo plano para outra vida. Eu já falei numa outra vida. Eu quero escrito, não sei se tem jeito de levar no caixão, mas acho que não dá, né? Porque o corpo vai ficar. Mas pelo menos fica aqui. Eu quero aprender uma outra língua mais cedo. Eu quero fazer mais esporte.
Eu quero aprender a tocar algum instrumento musical. É uma frustração, principalmente piano. Eu queria tanto aprender piano e fugir da escola de piano quando era novo. Hoje eu me arrependo. Então eu já estou fazendo plano para outra vida. Eu quero. Se tiver piano lá, não sei se lá no plano espiritual tem, para a gente aprender, eu já gostaria de vir. Mas eu estou fazendo plano, eu quero voltar, quero fazer tanta coisa. A gente faz plano demais. Mas quando as coisas começam a andar, os planos às vezes fura tudo. Vou convidar meus amigos para fazer um churrasco em casa. Começamos a comprar as coisas, tudo. De repente, fico doente, tenho que correr para o hospital. Furou tudo o churrasco. Está vendo como tudo é imprevisível? Então, para que eu me preocupo? Vamos viver mais o presente. Porque viver na ansiedade, gente, pelo amanhã, a gente deixa de aproveitar o agora, o hoje. Por isso a gente adoece. A ansiedade, ela mexe com todo o nosso corpo. Ela traz muitos problemas físicos, que desencadeiam muito mais problemas. Então eu tenho que tentar sair desse processo. Como eu disse, posso vir numa casa espírita? Posso. Posso procurar um terreiro de Umbanda? À vontade. Posso ir lá no Santo Daime, se você quiser. Posso procurar um pajé e fazer a dança, fumar o cachimbo da paz? Fica à vontade, faz o que você quiser. Mas não é só isso. Procure um médico. Procure um auxílio com um profissional que é capacitado para isso. A vida dele é tratar isso. Eu quero tratar a ansiedade sozinho. Eu não consigo. Então procuremos auxílio, gente. Não esqueça que a ansiedade pode realmente trazer muitos danos mentais perigosos. Esses dias eu li uma analogia muito legal, falando que o nosso corpo é uma praia. E a vida, com todos esses aspectos que eu falei, biológicos, físicos, psicológicos, ela vem como uma onda batendo na gente. Então, tudo isso bate na praia. Será que eu estou dessa forma, com umas ondas tranquilas batendo na minha praia? Ou será que eu estou vivendo, são tsunamis que vêm e arrebentam tudo? Não é muito melhor eu ficar com essas ondas tranquilas, que simplesmente elas me dão uma lambida e vão embora? Entendamos isso. Nós somos a praia. A vida são as ondas. Por mais que eu me esforce, eu não vou segurar ela, ela vai me bater, a vida vai me bater, gente. Não adianta eu ser ansioso, não adianta eu entrar em depressão, as ondas vão me bater. Mas se eu tiver um pouco menos de ansiedade, se eu trabalhar um pouquinho mais quem eu sou realmente, eu começo a receber melhor essas ondas. E fico como essa imagem. Tranquilo, com as ondas me batendo, me levando, me trazendo de volta. Para que então tanta ansiedade? Como eu comecei falando da música, eu termino com ela também. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas Ele também está lá. Ele está cuidando do futuro nosso. O nosso trabalho é simplesmente confiar. Deus já está lá no futuro. Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom para nós que somos filhos dele. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, gente, porque o amanhã não é nosso. O amanhã só pertence a Deus. Então, para que tanta ansiedade? Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.
Gente, esse é um momento muito importante dessa noite, nosso trabalho. E enquanto eu preparo a música, vamos nos preparando já. Vamos respirando profundamente. Vamos sentindo o nosso corpo. Vamos sentindo a presença de Deus em nós. Agora sim, vamos elevar nosso pensamento para que nossas vibrações possam se elevar até as esferas mais altas da espiritualidade. E assim nos sentirmos envolvidos pelas vibrações do Cristo, acalmando nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, enquanto os espíritos encarregados dos trabalhos dessa casa vão fluidificando o ambiente, despejando energias curadoras, fluidos curadores. E nós, receptivos, vamos absorvendo. Amado Mestre Jesus, aqui estamos com todos os nossos problemas. Inspira-nos, nos orienta, nos ampare. Ainda somos pequenos, sim, mas já conseguimos fazer escolhas, tomar decisões, pensar. Já sabemos que é necessário fazer uma reforma íntima, mudar os pensamentos, para nos curarmos de nossos males. Então, mais uma vez, Senhor, aqui estamos. Não estamos sozinhos porque trazemos conosco a lembrança da nossa família, das pessoas que amamos, das pessoas que convivemos. E para que eu possa estar bem, Senhor, o meu desejo íntimo é que cada um possa também receber vibrações amorosas, para que possamos todos juntos caminharmos em Tua direção. Cura nossa alma, cura nosso corpo, cura nossas emoções, cura nossos sentimentos. Mas principalmente, Senhor, me dê a oportunidade de eu aprender com o Teu amor. E agradecido, Senhor, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os nossos males. Que assim seja. Muita paz a todos, um bom retorno a seus lares e até domingo que vem.